Olá, mulher, seja muito bem-vinda à nossa sexta aula da Semana da Gênese. Gente, o tempo está passando tão rápido, parece que a aula 1 foi ontem. Mas sabe, ao mesmo tempo eu estou tão feliz de estar aqui com você nesses dias para compartilhar dessas verdades tão preciosas que Deus tem me ensinado e transbordando sobre vocês. Que maravilha! E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, vamos falar sobre família, sobre relacionamentos. E sabe, a família é o nosso maior patrimônio. Depois de Deus, a família é a nossa maior prioridade. Na verdade, a família é o nosso primeiro ministério. Então, por isso que há a necessidade de nós termos o quê? Uma estrutura familiar. A importância disso é muito grande, para que nós possamos formar homens e mulheres de bens, que serão pessoas que farão a diferença no mundo, que irão saber lidar com diversas situações. E todos os dias, quando nós saímos para viver a vida lá fora, nós sabemos que a vida ela não é fácil. Para trabalhar, para estudar, e até as crianças estão envolvidas nisso aqui. E nós enfrentamos desafios lá fora, dores, fracassos. E nós voltamos para um lar onde tem amor, aceitação, valorização, motivação. Isso faz toda a diferença. Isso traz para nós o quê? Cura e uma força tão grande que nós somos capazes de enfrentar qualquer coisa. E é justamente por isso que o diabo tem trabalhado incansavelmente, dia e noite, para destruir a família por causa do seu valor, do seu alicerce. Tem buscado separar as pessoas, trazendo brigas, contendas, divisões. E hoje, no mundo em que nós vivemos, a maior dificuldade, eu vou usar dizer isso, a maior dificuldade que o ser humano tem é de se relacionar bem. Não sabe se relacionar, mas em Deus é possível esse resgate, essa transformação. E sabe, nessas aulas aqui, nós temos falado sobre inúmeros temas. Falamos sobre identidade, falamos sobre gestão de emoção, sobre tempo, sobre dinheiro. Olha quanto assunto precioso para a vida de uma mulher. Mas talvez quando termina uma aula dessa, ou quando para tudo e chega a hora de você dormir, você olha para o lado e vê assim, poxa, eu recebi isso aqui. Mas eu olho para a minha vida e eu vejo que nada mudou. O cenário continua o mesmo. E aí pode ser que sua realidade hoje seja de uma mesa onde o que reina é o silêncio. Não tem olho no olho. Você talvez tenha uma casa bonita, bem luxuosa, bem mobiliada, decorada, mas você não tem um lar. E há uma diferença muito grande entre uma casa e um lar. Talvez sua realidade seja de ausências constantes, falta de diálogo e pior, talvez seja de brigas e desentendimentos constantes. E aí tem momentos que você olha assim para o seu marido, para aquele homem que te fez tantas promessas, e hoje você sente raiva dele. E você se pergunta, será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu fiz a escolha certa? E pode ser que até algumas já tenham chegado à conclusão, não, eu não casei com a pessoa certa. Mas isso não necessariamente é uma verdade. E às vezes você olha para os filhos, você vê filhos desobedientes, isolados, nos seus cantinhos, e você se pergunta, onde eu errei como mãe? E aí você se cobra, você se culpa. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Não é tempo de você ficar se perguntando, onde foi que eu errei? Hoje é tempo de você se perguntar, o que eu posso fazer para mudar esse cenário? Esse deve ser o seu posicionamento, mulher. Então, hoje eu não estou aqui para dar dicas para apimentar sua relação. Eu estou aqui para que nós tenhamos uma conversa muito honesta diante de Deus, porque Deus está aqui, nessa aula. Então, nós vamos aprender quem foi que tirou a rainha do lar do seu lugar e colocou no lugar dela uma órfã.
ferida. E eu senti o desejo de orar por você nesse início de aula, para que essa aula ela venha gerar realmente quebrantamento em nós, mudança, transformação. Então feche teus olhos comigo. Pai, obrigada por esse momento, por cada mulher que está aqui nos acompanhando, por outras que ainda virão. Senhor, eu oro por quebrantamento agora no nosso coração, para que possamos estar prontas para receber os ensinos que você vai trazer a cada uma de nós. Sabe, Pai, eu sei que os meus argumentos e os meus ensinos aqui não podem convencer nenhuma delas, mas o teu Espírito, sim. Esse pode convencer a todas elas, não apenas daquilo que está fora no lugar em suas vidas, seja o que for, mas o Espírito também tem o poder de convencê-las e levá-las a um lugar de cura, de amor, de arrependimento, de alívio, de direções, de respostas, de salvação, de transformação. E é por isso que eu oro. Então abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que essa verdade ela possa ser instalada dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá? Vamos começar? Então o tema da nossa aula de hoje é restaurando a atmosfera espiritual e emocional da sua casa. Então vamos começar com uma pergunta. Quem governa a sua casa? Sabe, na psicanálise tem um termo chamado projeção. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que não foi resolvido dentro de você, você projeta no outro. Vou repetir. Qualquer coisa dentro de você que não foi resolvida, que não foi ressignificada, você projeta isso no outro. Mas o ponto aqui é que nós acabamos projetando isso nas pessoas mais próximas de nós. Então você projeta isso no seu marido, você projeta isso nos seus filhos. Claro que não significa que você não projete em outras pessoas, no ambiente de trabalho, por exemplo. Um chefe difícil que você tem, um colega de trabalho chato que vive te perturbando. Então, sabe aquela toalha molhada em cima da cama? Ou até mesmo no chão, porque eu já ouvi falar que tem alguns que jogam a toalha molhada no chão e você fica mordida de raiva. Sabe quando alguém se atrasa com você e te deixa esperando e você explode de ira? O problema aqui, mulher, não é a toalha molhada, não é o relógio. O problema é que dentro de você tem uma menina ferida com problemas lá da infância, da criação, que não foram ressignificados. E aí hoje, quando acontece qualquer coisa externa que toca justamente nesse ponto, você se vê assim, se sentindo desvalorizada, não amada, não me ouve, ninguém me ouve, sabe? E eu quero trazer um exemplo prático para você. Vamos imaginar uma cena, para que isso possa te ajudar a entender melhor o que é esse projetar no outro e para que você possa levar isso para os teus contextos. Então vamos imaginar uma mulher, não é? E lá está o seu marido descansando no sofá por 20 minutos. Ele está descansando por 20 minutos. Ela olha e pensa, nossa, que preguiçoso. Olha só, ele não é preguiçoso, ele só está descansando. Ok. A projeção aqui é, por que tanta raiva nela por causa de 20 minutos de descanso? Qual que é a verdade oculta aqui por trás dessa raiva dela? Lá na infância, ela aprendeu por algum motivo que descansar é pecado, que descansar é preguiça, que descansar é para os fracos, tem que estar sempre fazendo alguma coisa para ser valorizada, para ser reconhecida, para ser amada. Talvez o pai dela tratava ela dessa maneira, estava lá, ela querendo brincar, pintar, tá fazendo o que aí, menina? Tô aqui pintando, vai fazer o que preste, vai lá, tanta coisa para fazer, vai buscar água, vai varrer uma casa.
Então veja, qual que é a verdade final? Ela não tem raiva do marido. Ela só ataca ele porque ele vive algo que ela gostaria de viver, mas ela não se permite. Ela se reprime. Então ela não tem raiva. Ela tem inveja da liberdade dele. Você está cobrando uma dívida que não é do seu marido. Talvez seja do seu pai, da sua mãe, talvez seja da sua infância. E quando você decide governar através da ferida, você está transformando o seu marido num inimigo. E veja, preste atenção, é impossível você amar o inimigo. Peraí, Denise, mas como assim? A Bíblia não diz que nós temos que amar os inimigos? Vamos fazer a diferença aqui, não seja religiosa. A Bíblia diz que nós temos que amar, orar, abençoar, perdoar os inimigos. Mas Jesus nunca disse que você deveria se tornar um com o inimigo. Então, com o inimigo, você ama, você perdoa, você abençoa, mas você mantém uma guarda alta. Mas o seu marido, ele foi desenhado para ser o lugar onde você pode e deve baixar a guarda, onde você se torna vulnerável, onde você pode ser quem você é, sem nenhuma máscara. Gente, meu marido me vê maquiada, me vê sem maquiagem, me vê com roupa, me vê sem a roupa. Por quê? Porque com ele eu posso ficar vulnerável, nós somos um. Vamos falar sobre o poder da atmosfera. Deixa eu ler algo para você. A neurociência descobriu algo assustador e maravilhoso. O sistema nervoso da mulher é o termostato emocional da família. Nós temos uma capacidade única de regular os neurônios espelho de todos na casa. Lembra dos neurônios espelho? Nosso cérebro foi feito para a conexão. Então, o que é os neurônios espelho? Você boceja, alguém boceja. Tem essa repetição. Você vê alguém chorando, você fica triste. Então, tem um ditado muito famoso que diz assim: se mamãe está bem, todos estão bem. Agora imagina comigo uma cena real. A mulher chega estressada do trabalho. Isso acontece? Acontece. Porque, infelizmente, é a realidade de muitas de nós, por conta desse estilo de vida que nós vivemos hoje. Então, mamãe chega estressada, até o papai chega estressado. Então, mamãe chega estressada em casa, aí ela bate a porta e ela já começa a resmungar, a brigar, porque a casa tá assim, ó, toda revirada, é menino correndo, tudo sujo, é cachorro latindo. Aí o marido já fecha a cara porque já viu como que ela tá. Aí ela diz assim: meu Deus, essa casa é um inferno. Não, querida, a casa não é um inferno. Agora você trouxe o inferno dentro da sua bolsa. Trouxe do trabalho para casa. E eles, o marido e os filhos, só estão espelhando o seu caos. Eles só estão reagindo ao que receberam de você. Sabe que eu vivi isso ontem com meu esposo? Aconteceu uma situação e eu fiquei chateada com ele. Então, olha como é importante a gente ter conhecimento, ter clareza e revelação. Então, eu fiquei chateada com ele. Quando ele chegou perto, eu falei: ó, tô chateada com isso, tal, tal. Ele já ficou chateado na hora. Quando foi no dia seguinte, né, hoje, de manhã eu ali estudando, aí me veio a clareza do que tinha acontecido. Que não era só ele que tinha errado. Eu errei. E ele só espelhou o que ele viu em mim, né? Olha só, a gente coloca logo a culpa no outro. Por causa da nossa raiva, do nosso estresse, a gente desconta no outro. A culpa é dele. A culpa sempre é dele. E aí a gente conversou no almoço. Ele: amor, você já me perdoou daquilo ontem? Eu falei assim: já, amor, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu também falhei. Aí conversei, falei pra ele: olha, ele disse assim: amor, realmente, é isso mesmo. E tá tudo bem. Então nós temos que ter cuidado com isso aqui. Porque você tem o poder de mudar a atmosfera da sua casa.
Mas o contrário também é verdade. Quando a mulher, a rainha do lar, chega em casa com paz, com um toque carinhoso, um abraço, quando ela fala baixo, o cérebro deles, sabe? Ó, baixa a guarda. E aí a ocitocina, o hormônio do amor, ó, sobe e a sua casa se torna um lugar de refúgio. Então, olha que superpoder Deus colocou na nossa mão, na sua mão, mulher. O poder de mudar o clima. Agora a pergunta é: você está usando esse poder para construir um abrigo seguro no seu lar? Ou você está criando tempestades? Vamos falar agora sobre a palavra Ezer, o significado dela, a ajuda que vem do alto. Eu quero ler para você 2 textos que são a base dessa aula de hoje. Gênesis 2, 18 e 20. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma Ezer, idônea para ele. No 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora Ezer, idônea. Então muitas mulheres acham que ser ajudadora é sinônimo de assistente, de aprendiz. Mas hoje você vai aprender o real significado dessa palavra e você vai desconstruir essa mentira na qual você acreditou. Deixa eu ler para você. A palavra hebraica Ezer aparece 21 vezes no Antigo Testamento. Sabe quantas vezes ela é usada para descrever uma mulher? Apenas 2. Eu acabei de ler para você aqui em Gênesis. Sabe para quem ela é usada nas outras 16 vezes? Para o próprio Deus. Está lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ezer. Então pensa comigo. Quando um general está perdendo uma guerra, ele não chama um estagiário inexperiente para ajudá-lo. Ele chama alguém que seja mais forte do que ele. Ou ele chama alguém que tenha recursos que ele não tem. Então você, mulher, não foi chamada para ser o apêndice do homem. Você foi chamada para trazer força, intuição e visão espiritual para o seu marido. Então você não é simplesmente uma ajudante do lar, não é essa a sua função. Você é um reforço de elite enviado pelo próprio céu para garantir que a sua família vença. Olha que lindo isso. Olha que forte. Olha que poderoso isso aqui, quando a gente entende o real papel que uma mulher tem dentro do seu casamento, dentro do seu lar. Então agora vamos falar da outra palavra que acompanha Ezer, a palavra kenegdo, o espelho. Deixa eu ler para você. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora Ezer, idônea, kenegdo, idônea para ele. Então essa palavra kenegdo, idônea, significa oposto a ele ou de frente para ele. Então Deus não te fez mulher sola do pé para você ser pisada por seu marido. Deus não te fez cabeça para você não ser superior. Ele te fez da costela, do lado. Então a sua função significa estar de frente para ele, de frente. E o que significa estar de frente para alguém? Qual que é a função? Simplesmente ser um espelho diante dele, que mostra a verdade com amor. Então, o seu marido, ele nem sempre consegue enxergar os defeitos que ele tem. Então, você vai ocupar essa função de espelho, estar de frente para ele, como esse espelho,
mostrando a verdade, só que em amor. Mas preste atenção, muito cuidado. Porque se o seu espelho estiver sujo por causa de amargura, a visão que ele vai ter será distorcida. Se o espelho estiver quebrado por conta de traumas, de feridas, que você ainda não ressignificou, a visão que ele terá será o quê? Fragmentada. Então a pergunta que você precisa refletir hoje é: que espelho eu quero ser? Eu quero ser um espelho limpo que mostra a verdade para o meu esposo com amor, com respeito, com honra, motivando ele a ser alguém melhor. Ou eu quero ser como um martelo, sempre apontando o erro para querer destruir o meu esposo. Então agora vamos falar da guardiã do coração. Por que nós somos feitas da costela? Veja, biologicamente, falando de maneira bem simples e resumida, a costela ela foi criada para proteger órgãos vitais, o coração e os pulmões. Então, o homem, o seu marido, ele foi desenhado para a guerra externa, proteção física, provisão. Ele é a casca dura. Mas quem protege o coração dele? Quem protege as emoções dele? Quem é que protege o fôlego, o espírito da casa? É você, mulher. Então, quando você ataca o seu marido com palavras duras, você está se desviando dessa função de proteção. Então, em vez de você ser a costela que protege o coração, você se torna uma lança que perfura o coração dele. Então, uma mulher sábia vai blindar a emoção da família inteira. E aí, quando seu marido sofre, apanha lá fora por inúmeras circunstâncias da vida, ele tem certeza, ele sabe, de que quando ele chegar em casa, ele terá uma costela, a sua costela, que vai auxiliá-lo, que vai trazer cura. E ele vai o quê? Se recuperar completamente. E aí eu quero terminar esse ponto com uma frase para você. Então, mulher, pare de agir como a mãe do seu marido, que manda, ou como a filha dele que pede. Assuma o seu posto de Ezer Kenegdo. Seja o socorro militar que não deixa a casa cair. Seja o espelho que o ajuda a amadurecer. Seja a costela que guarda o coração dele contra os ataques do mundo. Quando você ocupa o seu lugar, o homem ocupa o lugar dele. Então agora vamos para uma parte prática que nós sempre temos aqui na nossa aula, nas nossas aulas, para te ajudar. Como levar isso para o teu dia a dia? E agora, como que eu pratico isso? Primeiro, quando seu marido errar, ei, eles erram, viu? Mas nós também erramos, não são só eles. Em vez de apontar o dedo, acusação, você vai oferecer o seu colo, graça. Experimente receber o seu marido com sorriso, mesmo que ele não mereça. Isso aqui é forte, isso mexe comigo, mesmo que não mereça, porque a nossa carne, ela sempre quer dar o troco. Então, se ele mereceu, eu faço. Se não, eu não faço. Então, não está muito bem, hoje eu nem comida eu vou fazer aqui. Então, o nosso primeiro desejo inicial da carne é esse, é devolver na mesma moeda. É ficar remoendo, quando ele chegar ele vai ouvir. Então, vamos experimentar isso aqui, ó. Tratar o nosso marido bem, com alegria, com um sorriso, mesmo que ele não mereça. Veja o que acontece com ele. Veja como as coisas vão mudar. Segundo, quando o seu filho desobedecer, em vez de brigar para impor medo, abaixe-se na altura dele, sabe? No mesmo nível. Olhe nos olhos dele. Valide o sentimento. Conecte-se antes de corrigir. E por favor, mulher, não corrija quando você estiver com raiva.
Espere as coisas se acalmarem. Aí sim, você aplica uma correção, porque vai ser justa. E terceiro, a mesa. Eu sei que muitas aqui já colocam a mesa. Glória a Deus por isso. Mas se você ainda não coloca, volte a colocar a mesa. Não, nunca fiz. Comece a fazer a mesa. Mesmo que a comida seja simples. Por quê? Porque a mesa, ela cura. Ela tem esse poder mesmo. Sabe? Esse olho no olho. É você perguntar, conversar. E aí, meu amor, como foi o seu dia? Me conta. Você falar de você. E por favor, mulher, sem celular na mesa. Só você e sua família conversando, um olhando para o outro, demonstrando interesse na vida, nos assuntos do outro, porque isso traz cura. E agora, eu quero finalizar essa aula como nós sempre fazemos aqui, com uma oração. E eu escrevi uma oração para fazer com você. Eu gosto de escrever orações, eu recomendo que você faça orações, porque a gente consegue transcrever para o papel emoções tão sinceras do nosso coração, de como nós estamos nos sentindo. E você pode o quê? Continuamente estar fazendo aquela oração diante do Senhor para contextos específicos. Então, eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. E eu quero que você visualize a sua casa. Eu quero que você visualize o seu marido, que você visualize os seus filhos. E se conecte agora realmente nesse momento, porque Deus, Ele está aqui. Ele está aqui. Então vamos orar? Você pode orar comigo? Senhor, eu cansei. Eu cansei de ter razão e não ter paz. Eu cansei de ser a mulher rixosa, que a Bíblia diz que goteja como uma telha quebrada. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me porque eu transformei o meu lar num campo de batalha. Perdoa-me pelas palavras de maldição que muitas vezes eu lancei sobre o meu marido, sobre os meus próprios filhos. Perdoa-me pela impaciência com os meus filhos, que são a sua herança para mim. Eu peço, Espírito Santo, arranca toda a orfandade do meu coração. Cura a menina ferida em mim para que a mulher de Deus possa se levantar. Eu profetizo, fala comigo, eu profetizo que a minha casa será um pedaço do céu. Eu profetizo que o meu marido será levantado pela minha honra. E eu profetizo que os meus filhos terão memórias de amor e não de gritos. Eu recebo a unção de Ezer Kenegdo. A partir de hoje, a minha casa é território santo. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, finalizamos mais uma aula. E que aula poderosa! O que você achou dessa aula? Quantos ensinos preciosos! Eu estou aqui até agora reflexiva, sabe? Essa aula mexeu com você? Porque mexeu comigo. Porque eu também preciso desses ensinos. O ensino é assim, primeiro passa por quem está ensinando e depois chega nas outras pessoas. Mas eu quero já deixar você com a expectativa em alta e te dar um spoiler da nossa próxima aula. Gente, já vai ser a nossa última aula, a 7ª aula, encerrando essa série da semana Gênesis. E o nosso tema será o descanso estratégico. Então, olha o que vem por aí. A gente vai falar sobre burnout, culpa por descansar, a sensação de que nunca é o suficiente. E um insight aqui para você. Descansar, mulher, é um ato de fé. Quem não descansa diz para Deus: se eu parar, o mundo cai, porque eu sou o meu Deus. Mas quem descansa diz: eu fiz a minha parte. Agora Deus sustenta. O descanso é a arma da governante.
E não se engane, nós precisamos parar, nós precisamos de descanso, porque o descanso é o segredo para a nossa aceleração. Então, prepare o seu coração, sabe? Fique cheio de expectativas, porque será uma aula maravilhosa. Beijo enorme no seu coração, que Deus continue abençoando você, sua família e tenha um ótimo final de semana. Te espero lá. Tchau!